E um bebê de 9 meses morreu após dar entrada no Hospital São Paulo, em Xanxerê. A principal suspeita é que esse bebê tenha sido vítima de maus tratos. Vamos entender o porquê? Felipe Bastos e Orley Batistella para as informações. 12:09 aqui no Balanço Geral. E sobre essa ocorrência que abalou todo mundo com certeza, né? A morte desse bebê de 9 meses no Hospital Regional São Paulo, aqui em Xanxerê, a gente conversa com o cabo Felipe Correia dos Bombeiros. A guarnição dos bombeiros, né, Felipe, foi chamada agora pela manhã para atender essa ocorrência, né? Isso, fomos acionados por volta das 7h40 da manhã para um atendimento de um bebê com dificuldade respiratória. Chegando lá no local, no bairro Jardim Tarumã, aqui em Xanxerê, o que vocês constataram? Nós constatamos que a criança estava com ausência total de sinais vitais e mais uma série de situações. Que tipo de situações são essas, né, que dá para falar aqui pra gente? Estava em casa a criança, estavam os pais da criança também? Na chegada da ocorrência, na verdade, quem nos recebeu foi um solicitante, que era o proprietário da residência, e a mãe da criança estava lá no local. É uma menor de idade, né? Então, nesse atendimento, a gente verificou que tinha alguns sinais recorrentes que nos levam a algumas suspeitas, né? Então, ela apresentava queimadura nos pés, uma já cicatrizada, outro mais recente, tinha diversos hematomas por todo o corpo, e também nós verificamos afundamento craniano, né? Que com suspeita de traumatismo crânioencefálico. E aí os procedimentos que vocês tomaram, quais foram assim? A criança chegou a ser levada aqui para o hospital, né? Sim, devido a esses sinais e que nos suspeitam de algo mais grave, a gente acionou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar para que faça uma averiguação dessa situação dessa criança. Para a gente finalizar então, ela chegou a ser trazida aqui para o hospital com vida? Na verdade, a gente trouxe ela reanimando, né? Fazendo os procedimentos de reanimação cardiopulmonar, porque ela estava com ausência de sinais vitais, né? Então a gente vem fazendo os procedimentos protocolar até a chegada do hospital. Tá certo, obrigado então ao Felipe pelas informações. Uma notícia triste aí, né? Nessa sexta-feira, então, a morte de um bebê de apenas 9 meses de idade aqui em Xanxerê. A principal suspeita aí é de que seriam maus tratos. A gente volta ao estúdio. Fato que chama atenção. Criança com vários ferimentos pelo corpo. O bombeiro já desconfiou na hora do atendimento. Já acionou a Polícia Militar, por consequência, a Polícia Militar aciona o Conselho Tutelar. Faz-se todo um protocolo por parte da Polícia Militar, por parte do Conselho Tutelar. Existe um protocolo por parte da unidade hospitalar pela condição que a criança chega e depois o corpo vai para exames complementares no Instituto Médico Legal. Consequentemente, nesse caso, provavelmente, a gente tentou contatos agora na parte da manhã, mas o caso não evoluiu, provavelmente a Polícia Civil já abre inquérito para investigar o fato. Quando existe suspeita de agressão, agora vai depender do laudo que aponte qual foi a real causa da morte, que a partir do momento que vai para o hospital, faz os atendimentos, vai para o exame cadavérico, principalmente se tem sinais no corpo, vai para o IML, para um exame completo, faz toda a checagem necessária e sai a causa da morte. E daí, se a causa da morte é apontada como provocada, resultado de algo que fizeram de errado com a criança, abre-se inquérito policial, aí é por conta do doutor delegado e por conta da Polícia Civil. E aí começa a ouvir pessoas de relação, pessoas que estavam na casa e segue a investigação. É um fato que chama atenção, sem dúvida alguma, e a gente vai continuar acompanhando. Vamos procurar aí conversar com a Polícia Civil e tudo mais, para ver os encaminhamentos de como será tudo isso.